Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos. Neste vídeo, damos continuidade aos nossos 50 comandos do prompt que você precisa conhecer. Agora, vamos falar sobre comandos que são empregados em arquivos em lote, ou seja, comandos utilizados na criação de scripts que você pode executar, por exemplo, para realizar automação de tarefas no seu sistema. Na prática, todos os comandos do prompt podem ser usados dentro de arquivos em lote, mas alguns comandos são mais específicos para esse tipo de arquivo, não sendo necessariamente usados diretamente no prompt, como os comandos comuns, dir, cls, etc. Vou mostrar apenas alguns comandos nesse vídeo, como é de costume nessa série, e depois em outros vídeos a gente vai se aprofundar em comandos mais avançados e aprender efetivamente a criar scripts para automatizar o seu sistema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o meu prompt de comandos. Estou aqui no sistema, vou digitar o CMD, vou abrir o prompt, não precisa estar como administrador para esse vídeo. Legal, estou logado numa pasta qualquer aqui, minha pasta do meu perfil na verdade, e aqui eu vou executar alguns desses comandos que a gente costuma utilizar para arquivos em lote. Um arquivo em lote nada mais é que um script que tem uma série de comandos gravados dentro desse arquivo que quando é executado, quando você abre esse arquivo, ele é executado como se fosse um programa executando os comandos um a um que estão lá dentro. Na ordem, ou como veremos, em ordens distintas da ordem normal. E o primeiro comando que a gente vai aprender é o comando echo. O comando echo é um comando usado para exibir uma mensagem de texto na tela. Ele é bem simples. Por exemplo, echo fala pessoal. Prontinho, ele escreve a mensagem que você colocou na frente do comando na tela. Pode parecer que isso não serve para muita coisa, mas na verdade a gente usa isso para colocar mensagens dentro do script, para orientar, por exemplo, o usuário o que ele deve fazer ou para exibir resultados de processamento. Existe uma variante desse comando echo, que é o comando echo off, que é utilizado para que quando os outros comandos forem executados, o comando em si não apareça aqui na saída, que apareça apenas o resultado da execução do comando. E, geralmente, a gente usa o echo off com um arroba aqui na frente, que faz com que o próprio comando echo off também não apareça quando a gente executa isso dentro de um script. E se a gente precisar que os comandos executados voltem a aparecer, a gente simplesmente coloca um echo. Você já deve imaginar, echo 1. Ligar o echo. Então, desligar echo ou ligar o echo. Independente de ter echo off ou echo on, ao colocar uma mensagem na frente do echo, ela vai aparecer ecoada aqui no console. Então, esse é o primeiro comandinho que você precisa conhecer. O próximo comando é o comando set, que é um comando relacionado com variáveis de ambiente. A gente usa esse comando para visualizar as variáveis de ambiente do sistema, configurar essas variáveis ou excluir essas variáveis. A sintaxe dele, a forma correta de escrever, é set variável igual e valor. Valor é uma string no caso. Eu coloquei aqui entre colchetes porque isso é opcional. Na verdade, dá para usar o set sem isso. Se a gente usar o set sem nenhum parâmetro, só escrever set e pressionar Enter, ele vai mostrar para mim as variáveis de ambiente que nós temos. Variáveis de ambiente são variáveis, áreas na memória do computador nomeadas que armazenam valores, dados que são usados pelos programas ou pelo sistema operacional no caso. Aqui tem um monte dessas variáveis de ambiente. Legal? E a gente pode criar as nossas próprias também. Como é que eu crio uma variável de ambiente com o set? A gente cria assim. Set, coloco um nome, dou um nome para essa variável e atribuo um valor a ela. Por exemplo, set nome igual Fábio. Dou Enter. Criei uma variável de ambiente chamada nome. Se eu der um set, de novo, e olhar aqui na lista, você vai ver que a variável nome foi criada e tem o meu nome, a palavra Fábio, como valor. Beleza? Bem tranquilo. E aí eu posso usar essa variável nos meus programinhas, nos meus scripts. Por exemplo, o comando echo, ele permite exibir na tela o conteúdo de uma variável, bastando para isso englobar o nome da variável entre símbolo de porcentagem. E aí ele mostra o que está dentro da variável. Olha, Fábio. Uma coisa muito interessante que a gente costuma fazer com o comando set é exibir mensagens para o usuário pedindo para ele digitar valores e guardar esses valores dentro de uma variável qualquer. Ou seja, entrada de dados
no console, aqui no prompt. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a opção /p, set/p. E aí, eu pego o nome da variável, pode ser nome, igual, e coloco uma mensagem aqui. Por exemplo, digite seu nome. Ao executar essa linha, ele pergunta qual o seu nome. Aí eu vou escrever Fábio dos Reis. No Enter, beleza. Se eu olhar agora o que nós temos dentro dessa variável, olha lá, tem meu nome completo. Então eu consegui capturar um dado que foi colocado, foi inserido aqui no prompt. E se eu precisar excluir a variável, set, nome igual, sem colocar nada na frente. Só dá Enter e aí a variável, olha só, desaparece. Ela não está mais aqui na lista. Beleza? Então, comando set é o segundo comando que a gente usa muito dentro de scripts que você precisa conhecer. Deixa eu limpar a tela. O terceiro comando é o comando call. Comando call, que é um comando usado para chamar outro local dentro do arquivo inlot ou iniciar outro arquivo inlot. Então, se eu estou dentro de um arquivo, de um script, executando alguma programação, eu posso chamar outro script separado para executar a programação dele utilizando o call. Quando uma chamada a esse call é completado, o arquivo inlot ele retorna exatamente ao ponto onde ele estava antes e continua o processamento a partir dali, a partir da próxima instrução. Isso aqui é útil, por exemplo, para a gente implementar recursão dentro de um script, que é uma coisa que eu vou mostrar em um outro vídeo. Como exemplo, eu vou chamar, a partir aqui do terminal, um script que eu já tenho aqui no sistema, que é o teste.bat. Já está criado aqui dentro, que é para poder demonstrar. Os arquivos inlot, esses scripts que a gente executa aqui, eles podem ter a extensão .bat, bat, de batch em inglês, que significa lot, arquivo inlot. Então eu vou executar isso aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Olha que interessante. Ele executou um dir, ou seja, lá dentro do teste.bat eu tenho um comando dir comum, botou uma mensagem na tela e está esperando eu pressionar alguma tecla. Eu vou dar um Enter, por exemplo, e aí, olha que interessante, ele abriu o navegador e já foi para o site da Boson Treinamentos. Ou seja, eu posso abrir o navegador e acessar o site que eu quiser diretamente de um arquivo inlot, diretamente do prompt, inclusive. Tá? E ele está esperando aqui eu pressionar outra tecla. Então, pressiono de novo. Vamos abrir o bloco de notas. Consigo abrir uma aplicação utilizando esses scripts. Ao fechar o bloco de notas, ele mostra para mim que o bloco de notas foi fechado, pede para eu pressionar outra tecla. Vou pressionar. Escolha um SO. W é Windows, D, DOS, N, N1. Vamos supor que eu escolha W, Windows. Ele vai dizer sistema escolhido, Windows. Ou D, DOS, sistema escolhido, DOS. Ou N, nenhum. Tchau. E encerrou o arquivo inlot. Olha só, tudo isso são comandos que estão dentro desse arquivo que eu chamei com o comando call. E eu já vou abrir esse arquivo para a gente ver o que tem lá dentro. Antes disso, eu quero mostrar comandos de redirecionamento. Existem vários, mas eu quero mostrar este comandinho. O sinal de maior que tem no teclado. Isso é um comando de redirecionamento. O que ele faz? Ele vai escrever a saída padrão de um comando no arquivo. Saída padrão é para onde um comando envia os dados que ele processou. Por exemplo, a tela geralmente é a saída padrão, mas eu posso pedir para um comando jogar esses dados, em vez da tela, dentro de um arquivo. Por exemplo, eu posso dar um dir normal aqui, saída padrão é a tela, ele mostra o conteúdo aqui no próprio terminal, tá? No próprio prompt. Mas eu poderia fazer assim, dir redireciona e, sei lá, dou o nome de arquivo, dir.txt. Olha só, não apareceu agora o conteúdo do dir aqui. Mas, se eu entrar nessa minha pasta, users Fábio dos Reis, deixa eu abrir aqui o Windows Explorer, usuários, Fábio dos Reis, vamos procurar, aqui ó, dir.txt, acabou de ser criado. Se eu abrir, o conteúdo do dir está lá dentro. Então eu consigo salvar a saída de arquivos utilizando esse comando, esse comando de redirecionamento. Só que toda vez que eu executo esse comando, ele reescreve o arquivo do zero. Se eu quiser simplesmente acrescentar alguma coisa sem perder o que já estava lá antes, eu faço diferente. Eu posso fazer algo mais ou menos assim. Ó.
date, uso 2 símbolos desses e aponto para o mesmo arquivo. Nesse caso, olha só, em vez de exibir a data e a hora aqui na tela, ele vai jogar para dentro do arquivo dir.txt, e se eu abrir de novo, ele manteve o que estava lá antes, e aqui embaixo colocou a data atual. Legal? A saída do comando date. Então, comandos de redirecionamento são muito úteis para a gente salvar em arquivos os itens que a gente executa aqui dentro do prompt, as saídas dos outros programas. Beleza? Então tá aí, mais um comandinho com sucesso. Vamos abrir agora aquele script para ver o que nós temos lá dentro. O script também está aqui nessa mesma pasta. É o script test, tá? Botão direito, editar. Não vou executar ele, não vou tentar abrir direto, senão ele vai executar o script em vez de abrir para edição dentro de um editor de textos. Olha quanta coisa eu tenho aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha em alguns desses comandos aqui. Eu vou explicar eles por aqui mesmo, depois a gente vai ter vídeos específicos para se aprofundar. Então, o echo off está aqui em cima para não ficar mostrando cada comando que é executado, só os resultados. Comentários. A gente pode colocar comentários dentro dos scripts. Para isso a gente utiliza o comando rain, de remark, que é um comentário. Todo texto que tiver escrito depois de uma palavrinha rain é um comentário que só aparece dentro do script, mas não aparece na execução dele. Isso é para guiar você, para você saber o que está acontecendo dentro daquela programação. Uma outra forma da gente criar comentários é utilizando dois pontos, duas vezes seguidas. É possível adicionar comentários dessa forma também, que na verdade é criar um label com 2 pontos e colocar 2 pontos na frente para invalidar o label. E aí todo o resto do texto até o final da linha vai ser interpretado como um comando que não deve ser executado, ou seja, um comentário. Então temos duas formas de fazer comentários. A forma oficial é utilizando o rain. Então esse é o comandinho para a gente colocar comentários na tela. Outro comando interessante, comando pause. O comando pause é aquele comando que pausa a execução do script e fica esperando o usuário digitar alguma tecla, apertar Enter, por exemplo, que a gente viu na execução desse script aqui de exemplo. Então o comando pause ele mantém a execução do script pausada até que o usuário pressione uma tecla qualquer. Muito útil, né, para programas e scripts interativos. Né? Fica um tempinho ali esperando até o usuário tomar a decisão dele, ler o que está na tela e aí decide o que vai fazer. Já o comando start, ele é utilizado para abrir uma aplicação, então ele pode abrir programas, qualquer programa que você tenha na máquina, ou um website a partir do prompt. E interessante que ele faz isso numa seção separada, ou seja, ele desvincula o prompt do website. No exemplo que a gente viu, eu abri o site da Boson Treinamentos e sem fechar o site eu voltei imediatamente para o prompt e continuei digitando outros comandos, executando outras ações. O que é diferente do call. O call ele passa o controle do computador para a aplicação que foi aberta, tá? E enquanto aquela aplicação não finalizar, ele não volta para o comando atual, né? Para o script atual. Mas quando ela finaliza, ele volta e continua de onde parou. Então tem uma diferença entre usar o start e o call. Aí às vezes você vai querer utilizar um, às vezes você vai querer utilizar outro. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Você viu que naquele script de exemplo nós tínhamos um menuzinho para o usuário escolher o sistema operacional. E isso é feito com o comando choice. Choice de escolha em inglês. Como é que ele funciona? Ele funciona com uma série de opções, ele é complicadinho. Tá? Mas basicamente o que ele faz é /C, as opções que você tem, sempre opções com uma letra só. Então, as opções são WDN, opção 1, opção 2 e opção 3. E depois temos alguns outros switches, outras opções, como o /N, o /T de temporização, o /D, que é o default, e assim por diante. E o /M da mensagem. E aqui na frente a gente põe, entre aspas, a mensagem que eu quero exibir. Ao ser executada esta linha aqui, ele fica esperando você digitar uma dessas 3 letras e ao digitá-la, ele vai gravar essa letra numa variável de ambiente e aí você pode tomar uma decisão na sequência. E para isso a gente usa outro comando, que é o comando if, comando de decisão condicional, o famoso C que a gente tem lá na lógica de programação. C, o que foi retornado pelo comando choice, que fica dentro de um local chamado error level, for o valor 1, então configure a variável sistema para a palavra Windows. C,
o que está dentro de error level for o número 2, configure como DOS. Se o error level for 3, ou seja, se foi a letra N que foi digitada, né? Número 1, número 2, número 3, são esses números aqui. GoToFin. Já vou falar sobre esse GoTo, sobre esse comando. Aqui, o error level é uma espécie de variável que recebe o valor retornado pelo choice. E os valores retornados são sempre números sequenciais a partir de 1, que estão associados às opções do choice, que são essas opções aqui. Então, a primeira letra é a opção 1, a segunda letra é a opção 2, a terceira letra é a opção 3, e assim, quantas você precisar. E aí você testa esse retorno utilizando um if, que é um comando muito útil e muito importante, decisão condicional, e toma uma atitude. Só um deles vai ser executado, depende do número que foi retornado. Nos dois primeiros exemplos eu configurei variáveis com o comando set, e no terceiro eu utilizei um comando chamado goTo, um famigerado comando goTo. O que faz esse comando goTo, que é o último comando que a gente vai ver nesse vídeo? O comando goTo, ir para, ele salta para um outro ponto do script e prossegue a execução a partir dali. Então ele pula partes do script para executar o código que está em outro lugar do script. E como é que ele sabe que lugar é esse? Porque a gente vai ter que criar rótulos, que são como se fossem endereços dentro do script. Aqui, por exemplo, eu coloquei GoToFin. E aqui embaixo eu criei o rótulo fim. O rótulo a gente cria com 2 pontos e na sequência coloca o nome do rótulo. Então, se for digitado no choice o terceiro item, valor 3 para error level, o programa vai para fim. Ele vai pular essas duas linhas, não vai dizer qual foi o sistema escolhido, vai cair nessa linha e prossegue o processamento a partir da próxima linha, que é o final do meu script, um echo tchau. Legal? Agora, nesse caso aqui, se o que for executado for um desses outros dois valores, então ele vai executar também essa linha, mostrar o sistema escolhido, e o GoTo vai para outro rótulo, escolha, que está aqui em cima. Ele volta para cá, ele faz um loop, ele volta para cá, para esse label, rótulo em inglês. E aí, depois desse label, a próxima instrução é executar o choice de novo. Por isso que ele fica perguntando para mim diversas vezes qual que é o sistema operacional que eu quero escolher, qual item eu quero escolher. Legal? Então a gente consegue implementar loops com GoTo, que geralmente não é uma boa ideia, existem outras técnicas para isso, que a gente vai ver em outros vídeos, mas o GoTo existe, se você precisar usar por algum motivo, ele está aí. Qual é o grande problema do GoTo? Quando a gente usa o GoTo, o arquivo inlot ele transfere o controle do fluxo de execução para outro local do script, o programa continua a partir dali. Mas a gente tem que tomar cuidado para não criar o que a gente chama de código espaguete. Um código todo emaranhado e bagunçado que ninguém consegue entender. Um desastre para ler, entender e muito menos para depurar, ou seja, para encontrar problemas. Principalmente quando a gente encadeia o comando goTo com ifs. Aí pode virar uma bagunça completa. Isso aqui era um grande problema em linguagens de programação mais antigas, como por exemplo o BASIC, que faziam uso extensivo dos goTos. Legal? Mas tá aí, agora você já sabe do que se trata e, se for o caso, a gente vai aprofundar os conhecimentos nesses comandos em outros vídeos. Beleza, pessoal? Então, fechei aí 50 comandos do prompt em 5 vídeos. Espero que vocês tenham gostado desses comandos todos. Eu não esgotei os comandos, existem muitos outros. E, a partir de agora, eu acho que é interessante a gente fazer um mini cursinho de programação para arquivos em lotes. O que vocês acham? Deixem nos comentários aqui embaixo se vocês querem se aprofundar em comandos do tipo desses que foram vistos hoje para a criação de scripts para fazer automatização de tarefas, tanto no computador quanto na sua rede. Se você tem interesse nisso, se você acha que vale a pena ter aqui no canal, deixa nos comentários aqui embaixo. Se você quer ver algum comando específico desses explicado mais a fundo, deixa nos comentários aqui embaixo também. Beleza, gente? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!